Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Querido, retorno mais uma vez para trazer ao seu coração uma palavra do eterno Deus. Hoje em Gênesis capítulo 18, versículo 14, que diz assim: Haverá alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Quando Abraão ouviu essas palavras, já se haviam passado longos 25 anos desde que Deus lhe prometera um filho. Só que olhando para o cenário em que viviam, parecia que o anjo havia chegado tarde demais, pois os dois já eram avançados na idade. Ele com 99 e Sara com 90 anos. Como poderiam ter um filho naquela altura da vida? Abraão estava acampado com Sara, próximo aos carvalhais de Manre, quando olha adiante, vê 3 anjos do Senhor que lhe dariam uma boa notícia acerca do cumprimento da promessa de Deus na vida dele e de sua esposa Sara. De imediato, Abraão percebe que não eram homens comuns e se curva diante daqueles anjos, oferecendo-lhes um banquete, água para se beber e para lavar-lhes os pés. Abraão, meu querido, é conhecido na Bíblia como o pai da fé. Mas apesar de tudo o que passou para chegar até aquele momento, será que ele teria fé o suficiente para crer que a promessa de Deus estava para se cumprir? Quando o anjo do Senhor anuncia que Sara ficaria grávida de um filho que seria o início de uma descendência incontável, não vemos Abraão duvidando ou questionando. O que vemos no versículo 12 foi Sara olhando para o lado natural das coisas, para o lado natural da situação e rindo. Assim, pois, riu Sara consigo mesmo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Sabe, querido, o exemplo de Sara se repete todos os dias com muitos que desanimados ficaram por causa do passar dos tempos, sofrendo as mesmas dores, lutando as mesmas lutas e, quem sabe, esperando realizar de uma promessa que não se cumpriu ainda. E como Sara, alguns até riem, porque em suas mentes o tempo da colheita já passou. Passou por causa da idade ou quem sabe por causa das condições financeiras que mudaram. Abraão saiu sem rumo, meu querido, e foi para onde Deus o conduziu naquele deserto. Onde parava, ele erguia um altar de adoração a Deus, mostrando total dependência e confiança. E agora, diante dos carvalhos de Manre, na hora mais quente do dia, Deus chega com o anúncio do cumprimento da promessa na vida daquele casal de idosos, que para muitos não poderiam ter filhos. E isso, meu querido, nos ensina que Deus não depende do estágio que esteja o nosso corpo para cumprir em nós a sua vontade. E talvez agora, nesse exato momento, eu esteja falando com alguém que está no último estágio de um câncer terrível e que para a medicina não existe mais nenhuma saída. Quem sabe até já se conformou com o fim. Mas eu digo a você, exercite a sua fé e se a situação estiver tão ruim ao ponto de não conseguir mais ver saída, faça como os apóstolos de Cristo que em Lucas 17, versículo 5, foram sinceros a ele pedindo que lhes aumentasse a fé. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Sabe, querido, toda promessa de Deus passa pelo crivo do tempo, que às vezes é implacável para alguns, roubando-lhes a fé e a esperança. Quando Sara riu ao olhar para o seu corpo, que já não produzia mais hormônio suficiente para engravidar, Abraão recepcionava aqueles anjos com o melhor que ele tinha ao seu alcance, simplesmente porque, apesar dos 25 anos de espera, ele ainda estava confiando e esperando por aquela notícia de boas novas. Confie no tempo de Deus, no jeito de Deus agir. Volte os seus olhos para o Deus que pode todas as coisas, e não para a situação que te cerca. E verás o cumprir dos seus sonhos e, sobretudo, das promessas de Deus em sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua saúde e na sua família. E se a situação for tão difícil que exija mais fé, lembre-se de fazer como os apóstolos e diga ao Senhor com toda a sua sinceridade: Senhor, acrescenta-me a fé. Eu quero orar com você. Pai soberano, Tu és o Deus da promessa. Tu és o Pai das misericórdias.
E não existe situação neste mundo que o Senhor não possa resolver, Pai. Não existe estágio de uma enfermidade que o Senhor não entre com a cura. Não existe estágio de contenda que o Senhor não leve à paz. Seja ela na família, nos negócios, no casamento, o Senhor pode mudar toda e qualquer situação, Pai. Deus amado, coloque em nós a fé que Abraão tinha, Pai, de apesar do tempo passando, apesar das situações, continuar esperando e confiando no Senhor. Abraão estava do lado de fora, esperando as promessas do Senhor, Pai. Entre com providência nessas vidas que talvez estejam no fundo do poço nesse exato momento, no último estágio, mudando a história, dando uma nova oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, continue crendo e esperando nas promessas do Senhor. Eu vou encerrando por aqui. Querendo Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.